Olá, queridos alunos do sétimo ano, vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Amanda, semana do dia 17/8/2020 a 21/8/2020. Escola, professora Sofia Ataíde Pedrasoli, sétimo ano A e B, e hoje nós vamos estudar um conteúdo que se chama preposições. Antes, vou realizar uma leitura que se chama A Folha Amassada. Prestem muita atenção e reflitam. Quando criança, por causa do meu caráter impulsivo, reagia à menor provocação. Na maioria das vezes, depois de um desses incidentes, sentia-me envergonhado e me esforçava por consolar a quem tinha magoado. Um dia, meu professor me viu pedindo desculpas, depois de uma explosão de raiva. Entregou-me uma folha de papel lisa e me disse: Amácia. Com medo, obedeci e fiz com ela uma bolinha. Agora, deixe-a como estava antes, voltou a dizer-me. Óbvio que não pude deixá-la como antes. Por mais que tentasse, o papel continuava cheio de pregas. O professor me disse então: o coração das pessoas é como esse papel. A impressão que neles deixamos será tão difícil de apagar como esses amassados. Assim, aprendi a ser mais compreensível e mais paciente. Quando sinto vontade de estourar, lembro-me daquele papel amassado. Autor desconhecido. Então, antes, de falar alguma coisa para alguém, precisamos refletir. E lembrem da folha amassada. Preposições. O que é uma preposição? É a palavra invariável que liga dois termos da oração, numa relação de subordinação. Geralmente, o segundo termo subordina o primeiro. Exemplo: ele cortou a árvore com o machado. A praça foi enfeitada para a festa. Então, a preposição é aquela palavrinha que ela vai ligar dois termos. Então, se eu tirar ela, ela faz falta. Então, por exemplo, o com é uma preposição. Está ligando os dois termos. O para é uma preposição. Então, vamos conhecê-la, quais são as outras. Então, eu tenho as essenciais, que são as mais usadas, e eu tenho as acidentais. Então, as essenciais são aquelas que funcionam mesmo com preposição. Então, eu tenho lá a saber, o a, que é uma preposição, eu tenho o a artigo, mas também eu tenho a preposição. Ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Então, isso a gente chama de preposição. É aquela palavrinha que ela vai ligar duas palavrinhas. Ela une as duas palavrinhas na mesma oração. Aí eu tenho as acidentais, que também funcionam como preposição. Como, conforme, consoante, durante, exceto, mediante, menos, salvo, segundo, visto, tá? Então, aqui está o quadro das preposições que são mais utilizadas. Locuções prepositivas. O que é uma locução prepositiva? Aí eu tenho duas ou mais palavras que funcionam com o valor de uma preposição. Então, por exemplo, abaixo de. Então, por que ela é uma locução? Porque é mais de uma palavra. Acima de, a fim de, além de, antes de, até a, depois de, ao invés de, ao lado de, em que pese, à custa de, em via de, à volta com, defronte de, a par de, perto de, por causa de, através de. Então, a gente vai chamar de locuções prepositivas. Aí eu tenho aquelas preposições que se formam a partir da combinação com os artigos, combinação ou contração. Elas combinam ou elas podem perder letras também, que a gente vai chamar de contração. Importante notar que algumas preposições podem aparecer combinadas com outras palavras. Assim, quando na junção dos termos não houver perda de elementos fonéticos, teremos uma combinação. Então, por exemplo, eu tenho a preposição a mais o artigo o, que vai formar ao. E eu tenho aos também, preposição a
mais artigo os. Tenho a preposição a mais o advérbio onde, vai formar aonde. E tenho outras, né? Quando a junção da preposição com outra palavra houver perda fonética. Então, aí a gente vai chamar de contração. Então, eu tenho do. Como que eu formo a preposição de? Do. É a preposição de mais o artigo o. Dum. Preposição de mais o artigo um. Desta. Preposição de mais o pronome demonstrativo esta. No. É a preposição em mais o artigo o. Por isso que formou a preposição no. Neste, preposição em mais o pronome este. Nisso, preposição em mais o pronome isso. Então, eu tenho outras preposições que são formadas a partir dessa contração, né, com os artigos, que é o do, o dum, desta, no, neste, nisso, né, que são outras preposições. E tenho as preposições que combinam com os artigos, que não perde letra, né? Ao, aos e aonde. Então, lembrando que o a aqui, ele não é artigo. O a, ele é preposição. Assistam a videoaula para facilitar nos exercícios, para vocês realizarem. E eu deixei bastante exercício sobre preposição. Qualquer dúvida, me perguntem. Tenham uma semana abençoada, se cuidem e até a próxima aula.